toda situação contrária possa ser quebrada em nome de Jesus e que a mensagem possa ser levada, Pai, e encontrar no nosso coração um terreno propício para crescer e gerar frutos em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Raízes Profundas, né, em Jesus, onde nós estamos, primeiro nós começamos falando sobre alguns fundamentos, agora nós estamos falando sobre fruto do Espírito. Eu sei que é um tema que nos últimos meses eu tenho falado bastante, mas é porque eu acredito que é muito importante. Irmãos, na Bíblia, tudo que Deus permitiu que se repetisse ali, é porque é algo muito importante a ser relembrado e a ser praticado. Então, essa questão do fruto do Espírito é algo essencial para que nós possamos permanecer e gerar fruto nessa estação. Então, por isso, eu estou sendo muito enfático, mas de forma intencional, porque é uma necessidade até que a gente entenda. Às vezes a gente não entende, ou às vezes entende com superficialidade, e muitas vezes nós temos que repetir até que pegue. Entenda? Você não precisa falar que, isso é muito importante, preste atenção. Muitas vezes aquilo soa como importante, repetindo muitas vezes. E à medida que nós mergulhamos nesse entendimento, todas as vezes que nós voltamos, nós aprendemos coisa nova, como ler um livro, né? Se você lê um livro, se você passa por um treinamento, depois de 3 meses que você viu aquilo, você vai ter percepções diferentes, porque você mudou. Então, para nós aqui é a mesma coisa. Não é mesmo? Estamos aqui, o Danielzinho está participando ali no fundo, tentando falar também, comunicar. Eita, Glória. Vocês estão conseguindo ver e ouvir bem? Fala aqui nos comentários, deixa eu ouvir o som do seu texto. Deixa eu ouvir seu texto. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Parte 2 de um fruto chamado paz, ou de uma parte desse fruto, é um fruto só com vários gomos. E Gálatas capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e por aí vai. Mas vamos focar aqui num chamado paz. O que é paz, queridos? Paz não é um sentimento, mas sim uma dimensão da presença de Deus. Somente quem está nessa dimensão pode ver a manifestação da presença dele. Essa dimensão também é chamada de descanso. É a parte fundamental para nós vencermos. Pois as promessas que temos sempre é entrar no descanso do Senhor. Jeremias 31:2 diz: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, se está pesado, querido, se está difícil, entenda, você está carregando outro fardo, que talvez não seja o fardo que Jesus te deu. Às vezes nós vamos passar por alguns momentos de prova, e os momentos de prova, muitas vezes, vai nos tirar de um comodismo. Mas essas fases, elas vão passando à medida que nós vamos aprendendo e amadurecendo. É como a escola. Não aprendi, não consegui passar na prova, vou repetir a prova. Então, enquanto eu não passar,
nessa prova ela vai se repetindo, e aí vai. São ciclos. Ou você vence, ou o ciclo se repete, começa tudo de novo. Essa é a questão. Versículo, Mateus capítulo 11, verso 30. De 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Ok? Hebreus capítulo 4, verso 1 também diz: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Veja que o descanso é a promessa de Deus para todos os que nele confia. Então, o que nós podemos aprender aqui? O descanso é a promessa de Deus para todos aqueles que nele confia. Estão entendendo? Então, se eu não consigo descansar, se eu não consigo entrar nesse lugar onde eu me torno totalmente satisfeito nele, o que eu vou fluir? Eu vou fluir na falta de confiança, na falta de fé, portanto, não consigo entender que Deus é quem me sustenta, não consigo entender que Deus é quem me guarda, entende? E aí é um negócio terrível, porque uma pessoa que não consegue confiar em Deus, ela não tem paz. A primeira expressão, a palavra fala em Mateus capítulo 7, versículo 20, pelo fruto conhecereis. Então, pelo fruto, pelo sintoma se conhece a doença. E se eu não consigo confiar em Deus, os sintomas eu vou estar sempre ansioso, eu vou estar sempre nervoso, eu vou estar sempre preocupado, eu vou estar sempre triste. Então, o Senhor quer nos chamar a atenção para isso aqui. Isso aqui precisa ser desenvolvido em nós. O fruto do Espírito, irmãos, não são como os dons. Os dons você bate, bate, pede, pede, busca, busca, uma hora ele se manifesta na sua vida. O fruto no caso, ele é gerado. Como que ele é gerado? Muitas vezes nós vamos passar por crises pessoais. As crises pessoais que nós temos, muitas vezes, são crises de valores. Nós temos um valor, um entendimento X, e nós precisamos nos desvencilhar desse pensamento X para que nós possamos entrar no que Deus pensa a respeito disso. Entendeu? Então, assim nós vamos entender a boa, perfeita vontade do Senhor e vamos aprender a descansar. Entende? Vamos lá. Até mesmo, eu vou dar um exemplo aqui que é um pouco polêmico, sobre ofertas. Quando eu entendo sobre essa expressão de ofertas, eu entendo que existe um tempo de plantar, existe um tempo de colher. Existem algumas que são como pé de alface. Rapidinho você colhe. Quantos meses aí? Quantos dias para um pé de alface? Ele ficar pronto para a colheita ali. Eu não tenho noção. Quem aí já mexeu com isso? Sabe dizer? E existe algumas que são como tamareiras, que é uma vida inteira. Talvez só uma outra geração vai colher. A sua geração vai colher. Você está entesourando para os seus filhos. Né? Bem como atos de bondade, né? Atos de alface é rápido, mas tirou, acabou, exatamente. Então usa ali para a hora, né? Para usar numa vez só. Né? Então nós temos que entender isso, irmãos. A palavra fala em Gálatas capítulo 6, se eu não me engano, que nós colheremos. Nós temos que perseverar. Todo bem que nós plantamos, um dia colheremos, se não desfalecermos, né? E aí, se nós não temos esse entendimento de que é entrar no descanso do Senhor, eu vou ficar aflito, porque eu quero que as coisas aconteçam para ontem. E muitas vezes não vai acontecer, porque o Senhor quer te aperfeiçoar nisso, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, e muitas vezes vai vir só quando eu aprender a descansar. Você já reparou que quando você está nervoso, ansioso,
as ideias somem tudo, você fica totalmente aflito e não consegue entender, aí é só você descansar, às vezes no banho, quando você está relaxado, ou às vezes quando você está quase dormindo ali, ou às vezes em sonho. Sabe, queridos, muitas vezes Deus vai nos dar uma resposta em sonho, porque a nossa alma está muito agitada. E a única forma de te avisar acerca de algo é através de um sonho, porque você não consegue escutar as pessoas, você não consegue escutar, você não consegue parar um tempo para buscar nas escrituras essa resposta, você não consegue descansar o tempo todo ali, freneticamente, ansioso, nervoso, preocupado. E aí, muitas vezes, o Senhor vai ter que te alertar acerca, através dos sonhos. Né? Não estou falando que essa vai ser sempre assim. Mas, queridos, nós temos que aprender a descansar. Temos que aprender a descansar. Quando o homem habitava na dimensão do Éden, o homem habitava na presença de Deus. Mas por causa da desobediência, o homem perde a presença do Eterno e automaticamente o homem sai da dimensão de descanso. Então, veja que a maldição dada para o homem é justamente na questão do descanso. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 17, fala assim: e Adão disse, visto que atender, e a Adão disse, visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Bom, queridos, uma primeira expressão de alguém que quer entrar num tempo de produzir muito, trabalhando menos, é aprender a descansar. É trabalhar com estratégias e sabedorias dadas pelo céu. Entende? E aí nós vamos entender. E fazendo algumas perguntas. Cara, o que Deus quer me ensinar com isso? O que eu não aprendi que deveria aprender? Onde eu devo buscar? Quais são as palavras? Quais são os versículos que falam acerca disso aqui? Então, procurar e confiar. Andar, irmãos, é um caminho, é uma estrada. É uma estrada que eu vou caminhar. Quando eu paro de confiar na palavra de Deus e passo a desenvolver meu próprio entendimento, eu estou construindo um trieiro. Eu estou construindo um próprio caminho que, no final, vai dar numa floresta onde eu vou me perder cada vez mais. Então, vamos parar de criar trieiro? Vamos andar pelo caminho que já está feito ali? A palavra de Deus, queridos. Então, olha só. Note que agora o homem teria os seus dias em fadiga. A palavra aqui é itzabon, que no original, né, que tem um sentido de dor. Você produzirá com dor. Será difícil. Essa foi uma maldição lançada sobre Adão, né? Então, por causa da desobediência. Mais interessante é que essa palavra vem de uma outra palavra, atzab, que significa dizer, que quer dizer ferir, doer, magoar, descontentar, aborrecer, distorcer. Então, Deus estava falando que agora, pela distância que o homem estava vivendo de Deus, o homem passaria a estar em uma dimensão de dor e tortura. Essa dimensão é a dimensão da ausência de Deus. Entenda que o inferno, queridos, não é só um lugar de fogo, é um lugar onde a presença de Deus não está atuante, não está presente. Deus não está presente. Então, a desobediência leva o homem para estar longe da presença de Deus. E aí o que vai acontecer? Eu vou estar sempre aflito, eu vou estar sempre em dores, eu vou estar sempre magoado, eu vou estar sempre aborrecido, eu vou estar sempre ferido, eu vou estar sempre descontente. Então, o Senhor quer tratar isso para que nós possamos nos
aproximar cada vez mais, entendendo e praticando. Ó, a tia Kelly tá falando aqui com o Danielzinho. É, Danielzinho, tá aqui, tentando ministrar também com o papai. Pois então, o descanso, ele passa a ser um mandamento, né, que Deus estabelece para o homem, pois veja que ele estabelece a lei do sábado, do ano sabático, pois Deus já estava mostrando que precisamos voltar para essa dimensão novamente, pois é nessa dimensão que está o seu reino. Nós temos lá, queridos, 10 mandamentos. Nós temos um mandamento, queridos, aonde ele nos dá para que nós possamos desfrutar, descansar e passar um tempo com ele. O que acontece quando nós não conseguimos entrar nesse tempo? Nós repetimos ciclos e ficamos na mesma estação, no mesmo tempo, não saímos do lugar. Então isso vai gerando um nível de cansaço, de insatisfação, de fadiga. E dentro desse processo de fadiga, eu tenho que parar para pensar e falar, cara, não tô conseguindo descansar. Tá na hora de eu voltar para Deus. Deus, me perdoa. Eu não estou conseguindo descansar. Eu não estou conseguindo parar para ter esse tempo de qualidade com o Senhor, esse tempo de desfrutar do Senhor, desfrutar com a minha família, de me alegrar. Entende? Então o Senhor quer nos levar para esse entendimento. Então Cristo é o príncipe da paz, isso é, se ele é o príncipe da paz, ele aponta para a paz, que como um reino, e Cristo é o seu rei. Então Cristo é o rei no reino da paz. Sabe, queridos, muitas questões que vão surgindo na vida da gente porque Jesus parou de ser o nosso Senhor. Mamon virou o nosso Senhor. Ou, que mais? Ou o orgulho virou nosso Senhor. Ou a religião virou nosso Senhor. Né? Os métodos, os conceitos, a cultura. Então, vai dando um choque. Então, o Senhor vai mexendo algumas estruturas dentro de nós para que o nosso amor por essas estruturas caia por terra e nós possamos ser só dele. E aí nós voltamos a entrar em paz. Queridos, vamos lá. Salmo 91. Esconder debaixo das asas, a sombra do onipotente descansar. Então, fala de um lugar onde Satanás não pode te atingir. Todas as vezes que nós saímos desse lugar, onde nós saímos da sombra do onipotente, nós saímos da sombra do Senhor, desse lugar de descanso, nós perdemos a paz. Entenda? Deus, por que eu estou sem paz? Deus, por que eu estou preocupado? Deus, por que eu estou ansioso? Deus, por que eu estou dessa maneira? Me ajuda. Onde na sua palavra fala como vencer isso aqui? Vamos lá, gente. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Então, em que? É só algumas coisas? Não. Em tudo. Em tudo. Pela oração e súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus e confia. E haja. Amém, queridos? Um carrinho de som aqui do lado. Pois bem, gente. Deixa eu só passar aqui o
Entenda que a paz. Imagina o seguinte aqui, ó. Estou sendo bem, exagerando bastante. Imagina que tem um tarado na cidade. Um estuprador solto na cidade. Você vai ter paz de andar na cidade? Um serial killer? Você vai ter paz de andar na cidade? Sim ou não? Não vai. Então, o que é essa paz? Enquanto o inimigo está preso, eu tenho paz. Então, a primeira oração que nós temos que ter é: Deus, se há alguma atuação maligna sobre essa expressão que eu estou vivendo, que não me deixa viver em paz, Pai, quebra em nome de Jesus. A segunda parte é a parte natural, quais são os gatilhos que me fazem perder a paz? Eu entendo. Quando começa? Não, eu começo quando eu começo a preocupar com as contas. Então, beleza. Como é que eu faço para poder, no natural, sair dessa preocupação das contas? Primeiro, listar. Aí você vai dar uma surtada lá. Cara, eu devo isso tudo, né? Normal. E aí, depois, lançar estratégias para poder ir acertando isso. Começando pelas tem juro maior, né? Que faz com que toda a economia vá para o ralo. Juro, terrível. E depois ir acertando as menores até conseguir acertar. Depois disso, eu quero agora uma casa, um carro, um veículo, uma carteira, não sei. Então, você vai, de forma natural, planejando tudo isso e fazendo pouco a pouquinho. Quando você vai celebrando, quando você vai se alegrando nas pequenas vitórias, né? Nossa, glória a Deus, conseguimos acertar isso aqui. Isso vai te dando uma paz, isso vai te dando alegria, isso vai te fazendo avançar. Um negócio que vai acumulando um monte de coisa, você, e problema adiado é problema aumentado, é fazer esse planejamento e honrando, nem que isso leve um ano, mas você está vivendo em paz. Cara, eu estou em paz. Deus vai me dar força e outras formas para gerar esses recursos e eu vou acertar e vou construir em Deus isso aqui. Então, de forma natural, né? Agora, no espiritual, irmãos, há situações que muitas vezes aflige e parece ter mais força do que a gente consegue suportar. Mas o Senhor quer nos dar vida, o Senhor quer nos dar autoridade, governo, no nível de governo. Não vamos esperar as coisas acontecer, não vamos ficar passivos diante dessa situação, mas, primeiro, vamos procurar entender o que tem tirado a minha paz. Será que isso é um ataque espiritual? Será que isso é algo natural, que eu tenho me envolvido sem sabedoria? Então o Senhor vai nos dar estratégias para poder sair desse buraco. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: Porque um menino nasceu e um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Romanos capítulo 14, verso 17 diz: Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aonde? No Espírito Santo. Queridos, justiça tem a ver com esse processo de colocar a vida em ordem. Em qual sentido? Numa condição aceitável. Deus está satisfeito, Deus está feliz, eu estou agradando o Senhor com a minha forma de viver. O meu espiritual está agradando o Senhor? O meu emocional e as minhas relações
estão agradando o Senhor? Estão justas? Justiça? A minha saúde, as minhas finanças estão dessa maneira. Paz, shalom. Shalom é paz, alegria, saúde e prosperidade. Mais ou menos esse sentido que tem. Paz, alegria, saúde e prosperidade. E a verdadeira. Tem a falsa e tem a verdadeira. E alegria, irmãos. Então, você entende? Quando as coisas estão no lugar, quando as coisas estão organizadas, dá uma paz, não dá? E o momento seguinte da paz é a alegria. Então, esse é um tempo, queridos, de você ver quais são as coisas que estão desorganizadas. Eu e você, né? Nossa, eu prego para mim também. E a gente organizando. Desde o trincozinho ali da porta que está disfuncional, fazendo barulho, rangendo. Porque, queridos, entenda. Muitas vezes a gente despreza algumas coisas pequenas, mas é por causa disso que surgem brigas grandes dentro de casa. Isso vai gerando algo que vai arrancando a paz. Vai gerando desgaste dentro dos relacionamentos. São pequenas coisas, não são grandes, não. Uma reflexão para nós, queridos. Pai, em nome de Jesus, colocamos agora diante da Tua presença as nossas vidas, o nosso coração, o nosso entendimento. Clamamos, Senhor, pela Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, por estar vivendo sempre aflito, sempre ansioso, sempre nervoso, sempre reclamando, abrindo portas para o destruidor agir nas nossas vidas. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Possamos caminhar, Pai, em nome de Jesus, em obediência ao Senhor. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós fizemos a obra do Senhor relaxadamente, todas as vezes, Pai, que nos movemos pela ganância, pelo orgulho, todas as vezes, Senhor, que nos movemos pela infidelidade, pela desobediência a Deus, por uma vida injusta, por uma vida ansiosa. Senhor, todas as vezes que nós nos movemos pela ânsia da, do reconhecimento, pela ânsia da, de conseguir as coisas rápido, sem passar pelos processos do Senhor, pela desonra, Pai, dos nossos pais, pela rebelião, pelo afastamento do Senhor, pela ingratidão, pela murmuração. Liberamos palavras ferinas, liberamos palavras sobre nós, sobre os outros, reclamamos. Senhor, perdão, que o Senhor limpa, Senhor, como uma brasa, uma tenaz, Pai, que sai do teu trono. Limpa as nossas bocas, Pai. Limpa os nossos olhos. Limpa os nossos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesses dias, prestem muita atenção. Esse é um tempo muito propício, onde as pessoas estão muito fragilizadas e no sentido assim, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você sente, porque imagina, queridos, vamos lá, durante o ano todo existem pessoas mal intencionadas que usam de magia para poder derrubar pessoas, para fazer com que a nossa nação entre em uma rota de sepultura, de problemas, de escassez. Então, você vai ver que no dia 31, 1 e 2, há um contexto das trevas terrível, né? Pessoas levantando obras de feitiçaria, de bruxaria, pessoas que mais à frente também, depois, você tem Dia dos Mortos. Então, a atmosfera de morte, queridos. E o que gera essa atmosfera de morte? Primeiro, pecado. Depois, falta de alegria, tristeza, viu?
Então, quando você permanece num ambiente de tristeza, de agonia, de falta de paz, você fica suscetível, você fica... Sabe quando a pessoa está com a imunidade baixa e ela encontra com uma pessoa bem gripada? Basta a pessoa dar um espirro perto dela, acabou. Meu Deus. E a pessoa fica um mês de cama, um mês de ruim, né? Quando eu falo de cama, é ruim, sem poder fazer nada, gastando com remédio, levando prejuízo. É isso. Então, tome cuidado com isso. Saia dessa dimensão de tristeza, de agonia, de aflição, de ansiedade, de depressão e entre no descanso do Senhor. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que seja um tempo de muita alegria, seja um tempo de paz, seja um tempo de amor. Mergulhe no amor do Senhor, queridos. A insatisfação muitas vezes vem da falta de amor por Deus, da falta de amor pela sua palavra e colocar os amores em outros lugares, o amor em outros lugares, vamos dizer assim. Deus abençoe você. Estamos juntos até o próximo propósito. Amém. Valeu, pastor. Valeu, queridão. Bom te ver por aí, viu? Tá difícil acompanhar, mas quando dá, eu dou uma visita aqui. Cá estamos. Vamos falando aí. Um abraço. Valeu, abração. Fica com Deus. Tchau, tchau.